estava no momento da execução desse crime bárbaro. Não estava. Não há nenhuma prova de que ela teria pago ou prometido algum valor para que os executores praticassem esse crime, ou que tivesse conhecimento do modus operandi, ou que tivesse alterado a cena do crime. E ela foi pronunciada por um crime de fraude processual porque os executores teriam supostamente simulado um latrocínio. A comunicabilidade dessas circunstâncias objetivas e subjetivas não se aplica à recorrente, dada a ausência, portanto, do seu liame subjetivo e do conhecimento. Então, diante de todo o exposto, excelências, e com toda certeza que a justiça, nesse caso, será feita, a defesa ela requer dessa colenda Câmara o conhecimento e o provimento do presente recurso em sentido estrito, para declarar a nulidade dessa confissão, para declarar a nulidade dessa resposta à acusação, que, a bem da verdade, acusa a recorrente, não houve defesa dela nesse processo, em relação à peça da resposta à acusação, e também a nulidade dessas provas, desses prints, dessas provas telemáticas por quebra de cadeia de custódia, não houve registro. E consequente desentranhamento dos autos. E no mérito, excelência, nós requeremos a reforma dessa decisão para impronunciar a recorrente, porque não há nenhum indício mínimo de autoria de sua participação. Excelência, bem como que requeremos também, caso seja mantida a pronúncia dela, os afastamentos das qualificadoras, porque, novamente, ressaltamos que essa circunstância de fraude processual, recurso que dificultou a defesa da vítima, ela está sendo acusada de autoria intelectual. Não há nenhuma circunstância dessas que se comunique a ela, excelência. Essa é a sustentação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Walter. Concedo a palavra à doutora Roberta para posicionamento da Procuradoria de Justiça. Obrigada, excelência. Excelentíssimos desembargadores. Ementa. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Preliminares de nulidades. Savana Silva de Oliveira e Carlos Alberto Evangelista Silva. Quanto à nulidade da resposta à acusação apresentada pela advogada anterior, inviável, a recorrente já impetrou habeas corpus de número 0627-942-76-2024, com o mesmo pedido, o qual fora negado. Ilegalidade dos documentos acostados às folhas 316 a 341 e determinar o seu desentranhamento dos autos. Impossibilidade. Recorrente precluiu do seu direito, visto que não intentou em tempo hábil. Reconhecimento da nulidade por derivação e quebra da cadeia de custódia para apreensão do celular. Inocorrência. Consta autorização judicial anterior da quebra de sigilo telefônico. Nulidade por excesso de linguagem da pronúncia. Inviabilidade. Magistrado faz referências às provas constantes nos autos. Nulidade diante da utilização de elementos do inquérito policial como fundamento para a pronúncia. Improcedência. Elementos de provas foram baseados em depoimentos judiciais da vítima, testemunhas, confissão dos executores do crime. Quanto ao pedido em comum, pleito de impronúncia ou subsidiariamente decote de qualificadoras, indícios suficientes de autoria e materialidade, impossibilidade de acolhimento do pleito de impronúncia e decote de qualificadora, vez que amparadas nos fatos concretos, improvimento aos recursos. Obrigado, doutora Roberta. Concedo a palavra ao eminente relator desembargador Sérgio Parente. Pois não, presidente, grato pela concessão da palavra.
louvo e parabenizo o advogado pela sua sustentação oral, louvo o esforço, mas a minha proposta de voto está indo aí na direção que a doutora Roberta se manifestou. Então, peço licença aqui para ler as razões de seguir e me comprometo, assim que possa, tiver vinculado, liberar o voto aqui para a leitura completa pelo patrono que tanto se esforçou. Razões de seguir: acerca da preliminar de nulidade, por suposta deficiência de defesa técnica e por tergiversação da advogada anterior da ré SSDO, sabe-se que a liberdade da defesa técnica é corolário do princípio da ampla defesa, Constituição Federal, artigo 5º, e o desacordo entre advogados sobre a melhor estratégia não configura nulidade. Nesse contexto, o STJ entende que não há deficiência de defesa quando o patrono anterior atua dentro da autonomia profissional, HC 494.401/SP. Afasta-se ainda a preliminar de nulidade das provas telemáticas, pois as mensagens de rede social, Instagram, foram obtidas em perfil pertencente à própria vítima, que forneceu acesso voluntariamente, e a defesa não requereu perícia no momento oportuno, acarretando preclusão. No mesmo sentido, a quebra de cadeia de custódia não ficou demonstrada, sendo necessária prova de adulteração ou prejuízo concreto, conforme precedentes do STJ. Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia, que apenas descreveu os indícios de autoria e materialidade sem juízo de valor sobre a culpabilidade, atendendo ao artigo 413, parágrafo 1º do CPP e artigo 93, 9º da Constituição Federal, acerca da preliminar de nulidade de acesso ao aparelho celular do réu CAE, em que, pese a prisão em flagrante tenha sido relaxada, tal providência não contamina as provas posteriormente autorizadas judicialmente, havendo deferimento de quebra de sigilo telemático por decisão posterior fundamentada. No mérito, o pleito comum de pronúncia deve ser rejeitado, pois comprovada a materialidade por laudos médicos e periciais e presentes indícios suficientes de autoria, confissões extrajudiciais, depoimentos da vítima e de testemunhas e mensagens eletrônicas, sendo de rigor a submissão dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri, aplicando-se o princípio do indúbio pro societate. As qualificadoras do motivo torpe e a impossibilidade de defesa da vítima somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica, súmula 03 do TJCE. Portanto, presidente, me devolvo a palavra e recurso conhecido recursos, na verdade. Obrigado, Matheus Sérgio. Eu ratifico o voto provisório, senti que acompanha Vossa Excelência, e consulto como voto do Mardo Benedito Helder. Pois não, senhor presidente, eu também confirmo o voto provisório já lançado, acompanhado Sua Excelência, desembargador Sérgio. Perfeito. Proclamo o resultado. Turma julgadora, por unanimidade de votos, conheceu do recurso para negar de provimento os termos do voto do eminente relator. Julgamento concluído. Dr. Walter, seja sempre bem-vindo aqui à segunda Câmara Criminal. Muito obrigado, Parabéns excelência. mais uma vez pela sustentação oral. Boa tarde. Forte abraço. Vamos ao item 12. Pregou para julgamento a apelação do crime 0050-175-47, 2020, 806-0036, número 47, a pauta 37, relatoria desembargador Benedito Helder. Apelante Sidney Brasil Coelho, advogado Dr. Richard Gomes da Silva. Dr. Richard Gomes da Silva se encontra na sala. Convido a ocupar a tribuna o Dr. Richard Gomes da Silva para sustentação oral na apelação crime 0050-175-47, 2020, 806-0036. Diante da ausência do Dr. Richard, declaro prejudicado a sustentação oral e, por conseguinte, proclamo o resultado. Turma julgadora, de forma consensual, julgou prejudicado o recurso, com reconhecimento de ofício da prescrição e consequente extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do voto do destacado relator. Julgamento finalizado.
Vamos ao item 13, apelação crime 022522-28-2024-806-0303, número 13 da pauta 37 de minha relatoria. Apelante, Ministério Público do Estado de Ceará, apelado JBF. Advogado que requer sustentação oral, doutor Pedro Henrique Brasil de Souza. Doutor Pedro Henrique está presente? Convido o doutor Pedro Henrique Brasil de Souza para fazer uso da palavra na apelação crime 022522-2024-806-0303. Diante da ausência do doutor Pedro Henrique, declaro prejudicada a sustentação oral e proclamo o resultado. A turma julgadora, de forma consensual, conheceu do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente relator. Julgamento exaurido. Item 14, julgado. Vamos ao item 15, último da pauta. Pregou para julgamento a apelação crime 020-1426-57, 2022-806-0064, número 8, da pauta 37 de minha relatoria. Apelante G de AF, advogado doutor Pedro Elias Stelmachuker Costa. Doutor Pedro Elias. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Seja bem-vindo. Agora sim, visualizo Vossa Excelência na tela aqui. Consulto Vossa Excelência e a doutora Roberta e me dispensa da leitura do relatório. Dispenso a leitura, Excelência. Então, doutor Pedro, concedo-lhe a palavra pelo prazo de 15 minutos. A palavra Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Fui hoje premiado em ser o último a fazer essa sustentação oral. Eu sei que a pauta foi muito extensa, então, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com Vossa Excelência até esse finalzinho de sessão. Né? Para mim é uma honra, mais uma vez, estar aqui, dando vida aos parágrafos que a gente, com muito esforço e dedicação, escreve para poder estar aqui nessa sustentação oral. Ao passo que faço os devidos e cordiais cumprimentos aos eminentes desembargadores dessa turma, doutor Eduardo Scorf Safava. Nosso nome também é um pouco diferente, doutor. Fico feliz em saber que não sou o único. Cumprimento também doutor Sérgio Luiz Parente, doutor Benedito, né, a todos os demais presentes aqui neste ambiente virtual, a Polícia Militar, os serventuários da Justiça, na qual tenho a honra aqui de estar ladeando este momento. Né? Já passadas essas saudações, venho aqui, mais uma vez, apesar do sorriso no rosto, tratar de um tema muito delicado. A gente está falando de crimes contra vulneráveis, né? Na qual a gente tem que ter o zelo de não citar nomes e ter também o zelo de fazer uma sustentação breve para não tomar muito tempo de Vossas Excelências. O que me chama muita atenção nesse caso, Excelências, é a valoração da prova. Eu acho que a minha expressão-chave para a sustentação de hoje é a valoração da prova, né, devida. E eu falo isso, Excelências, porque eu entendo e aprecio e valorizo muito quando um crime contra um vulnerável, seja ele o idoso, o deficiente, a mulher, o infante, a criança, quando a palavra da vítima, ela é de fato levada em consideração, mas quando isso é levado em consideração com muita robustez e com nenhuma sombra de dúvidas, com realmente muita concatenação de ideias e convergência de ideias, né? O que não ocorreu aqui no presente caso. Eu tomo a liberdade de fazer aqui já essa ponderação, porque a palavra da vítima deve ser levada em consideração com toda certeza. A gente não pode duvidar jamais de alguém que denuncia algo tão grave, né? Principalmente nos tempos de hoje em que vivemos, né? Que realmente tudo é muito polarizado e tudo muito sensível. Mas o que eu chamo a atenção aqui de Vossas Excelências é que na contramão da palavra
da vítima, que é um menor de idade, né, que foi ouvido em sede de depoimento especial, além de sua genitora, nós temos na contramão disso inúmeras provas apresentadas nos autos, que, com todo respeito aqui ao órgão acusador, na qual tenho muito respeito e admiração, talvez não tenha realmente levado em consideração tudo aquilo que foi juntado, né? Porque nada daquilo que foi juntado, na verdade, foi devidamente apreciado, né? E aqui eu vou me ater aos pontos em que estamos discutindo, para que a gente realmente não tenha mais esse lapso de dúvidas. E aí eu levo aqui em consideração alguns pontos. A gente está falando aqui de um caso onde o pai está sendo acusado de forçar o seu filho, né, de manter relações, o seu filho menor de idade, de manter relações sexuais com a maior de idade. E o meu cliente, que é o apelante, que está preso, ele, na verdade, não cometeu crime algum, porque isso de fato não ocorreu. E não é só o meu cliente quem está dizendo isso, o apelante. As provas, né, os indícios de autoria e materialidade que era para existir não estão existindo aqui. E eu levo aqui a cada ponto que foi batido para que seja rebatido de fato, né? Primeiro ponto, e para mim o mais importante, laudo pericial. É uma prova muito robusta, uma prova que nós devemos levar com muita seriedade. E o laudo pericial não constatou nenhum tipo de indício de autoria ou de conjunção carnal ou de conduta de violência sexual praticada contra o menor de idade. O laudo pericial ele é expresso, ele é frio, ele é objetivo ao dizer isso. E aí a gente passa para a questão de condutas. Quando eu estou falando de condutas, eu estou deixando muito claro que a genitora, junto, né, dessa narrativa, ela criou-se muitos pontos a serem discutidos. E esses pontos merecem ser levados em consideração. É dito que o meu cliente, por exemplo, causava medo no filho dele, quando, na verdade, a gente apresenta provas robustas, contundentes e contemporâneas de que isso, na verdade, não era verdade. É demonstrado fartamente nos autos que aquilo não procede. Por quê? Porque há uma conversa amistosa, amorosa, saudável entre pai e filho. Foi dito, após a oitiva especial do menor, que confirmou a tese defensiva do meu cliente, que o meu cliente, em razão da sua suposta conduta, deixou com que o seu filho tirasse notas baixas na escola, quando, na verdade, a gente juntou as notas temporâneas daquela época e aos dias atuais, que a criança tem uma evolução educacional muito forte, né? A gente não pode supor, mediante a testemunha do ouvir dizer, e é o que diz o artigo 155 do CPP, o juiz ele tem que ter o seu livre consentimento dentro do que está sendo apresentado nos autos. E não foi feito isso, né? A gente tem conversas, a gente tem boletim escolar, a gente tem, inclusive, um histórico comportamental de quem denuncia com o próprio avô da vítima, que é o menor de idade. Mostra ali, supostamente, um padrão de conduta, né? E, acima de tudo, a possibilidade, né, de uma suposta ali, entre aspas, vingança, né, da genitora para com o apelante. Então, assim, celulares foram apreendidos, embora não fossem precisos, mas foram apreendidos, foram avaliados, foram periciados, e nada foi encontrado. Todo o procedimento em si, por si só, ele pode ser considerado falho, porque não houve, de fato, Excelência, a valoração da prova. E o meu objetivo aqui, como eu disse, não é tomar muito tempo de Vossa Excelência. Mas o que eu quero deixar aqui, o ponto de discussão e levantamento de dúvida é a valoração da prova. Enquanto nós temos, de um lado, a palavra do ouvir dizer e a denúncia de quem supostamente viu ou ouviu falar de alguma coisa, do outro lado nós temos provas robustas. As testemunhas que foram intimadas e arroladas para o fato não confirmaram nada do que a própria denunciante, que arrolou as testemunhas, disse. Do contrário, eu tenho provas documentais, eu tenho prints, eu tenho boletins médicos, eu tenho boletins escolares, eu tenho laudo pericial, eu tenho tantos documentos que sequer foram devidamente valorados ou citados. E é ante a ausência, Excelências,
dessa valoração, dessa conduta tomada pelo juiz de primeira instância, que a gente busca na apelação, nessa sustentação, a reforma da sentença. Então, é por este motivo que a defesa pugna, né, em sede de apelação, pela reforma da sentença, para que seja, de fato, concedida a absolvição do meu cliente nos termos do Código de Processo Penal. É o que requer a defesa, excelência. Obrigado, doutor Pedro. Só um instante, cara. A doutora Roberta está organizando ali. Só um instante. Estou precisando cortar. É só a língua. Essa foi. Papai, que tudo faz em plano. Zé Ricardo, Rocha, negócio martelado. Zé sim, tem, tabelado, tá mais bom, esses cabelos crescem. Aí tá aqui lindo, vamos desse carro. Cara, que sai um pouco. Doutor Pedro, só um instante, tá? A doutora Roberta tá vendo. Tá tranquilo. Isso. Pronto, aí eu concedo a palavra à doutora Roberta para posicionamento da Procuradoria de Justiça. Obrigada, excelência, excelentíssimos desembargadores. Emenda. Apelação criminal. Artigo 217, letra A, cumulado com artigo 226, inciso 2 e artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro. Petição intermediária apresentada pela defesa, revolvimentos de fatos e provas devidamente apurados em instrução e observação ao devido processo legal, fonte de onde emana a ampla defesa e o contraditório. Parecer já lançado nos presentes autos digitais, as folhas 716 a 729. Ratificação do teor da manifestação, feito apto ao julgamento. Pois não, obrigado. Eu também cheguei a analisar a petição que foi apresentada pelo doutor Pedro, em complementação ao recurso apelatório, e prestigiando aí o exercício da ampla defesa, não obstante entender que seria uma questão, uma complementação recursal, mas entendo aí um esclarecimento de fato na contribuição do princípio da verdade real, sobretudo levando em especial consideração a complexidade, a natureza do crime a que se imputa ao ora recorrente. Mas eu também, igualmente como
bem lançou aí, parecer ministerial, não vejo aqui como modificar a, a, a conclusão a que chegou o eminente magistrado com essas provas que foram colacionadas aos autos. Eu compreendo, salvo melhor juízo dos meus pares, que essas provas colacionadas em série recursal não alteram o cenário fático que embasou a condenação, até porque isso foi, como bem dito pela Procuradoria, foi já analisado. No que foi produzido, eu também compreendo aqui, não obstante o zelo do Dr. Pedro, ontem esteve comigo em audiência, trazendo argumentações fortes em defesa de seu constituinte, mas eu não vejo aqui como amparar essa absolvição. Eu acredito aqui, verificando os autos, eu compreendo que há fortes elementos probatórios que amparam a condenação do recorrente. É lamentável, é uma situação muito, assim, excepcional, mas a gente tem que cumprir a lei, e também tem que pensar nas consequências desse ato em relação à criança, ora vítima. Então, com essas considerações, eu vou à leitura do projeto de emenda, que a meu sentir está bem elucidativo, e me coloco à inteira disposição dos meus pares para eventuais esclarecimentos assim desejados. Questão em discussão, há duas questões em discussão. Definir se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação, ensejando a absolvição por negativo de autoria. 2, analisar a possibilidade de afastamento da continuidade delitiva previsto no artigo 71 do Código Penal. Razões de decidir. A palavra da vítima, criança de 10 anos, colhida em depoimento especial, apresenta riqueza de detalhes, coerência e firmeza, o que confere elevada credibilidade às suas declarações. Nos crimes contra a dignidade sexual praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos. A confissão da Correia, KGL, ao afirmar que manteve relações sexuais com a vítima por imposição do oro apelante, reforça a materialidade e autoria delitivas. Interrogatório do acusado, limitado a negar os fatos e atribuir responsabilidade a terceiros, não trouxe elementos aptos a infirmar as provas produzidas em juízo. A continuidade delitiva resta configurada diante da pluralidade de abusos sexuais praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, conforme depoimentos da vítima e testemunha. A pena fixada em 14 anos de reclusão em regime inicial fechado atende aos critérios legais dos artigos 59 e 78 do Código Penal, não havendo nulidade ou excesso. Dispositivo: recurso conhecido e desprovido. É a proposta de voto que submeto à elevada consideração dos meus pares, como voto do desembargador Benedito Helder. Então, senhor presidente, eu acompanho sem reparos o bem lançado voto de Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Helder. Com voto, desembargador Sérgio Parente. Também mantenho o voto proferido acompanhando, presidente. Obrigado, desembargador Sérgio. Proclamo o resultado. A turma julgadora, por unanimidade de votos, conheceu do recurso para negar-lhe provimento nos termos do voto insigne relator. Julgamento concluído. Doutor Pedro Elias, mais uma vez, parabéns aí pelo esforço, pelas teses apresentadas, pela lealdade dos fatos trazidos da tribuna para o julgamento. Excelência, eu quero agradecer a oportunidade. Tenha uma boa semana para todos, bom trabalho. Deus abençoe. Grande abraço. Para Vossa Excelência também. Bem, com esse julgamento aí concluímos, vencemos a pauta, julgamos 119 processos.
Parabéns a todas as assessorias, à secretaria também. Parabéns muito especial à nossa querida Ana Amélia, que ainda de licença está aí online. Isso demonstra o comprometimento, a ética e o profissionalismo dela e de toda a equipe. Algum registro a ser feito? O embargador Sérgio voltou, né, Manuela, que é o nosso comandante social. Houve o aniversário do embargador Jane Gucci. Eu já fiz isso, mas eu queria agradecer uma mensagem que eu recebi de todos. Tá. Eu já agradeci no grupo, mas quero fazer aqui formalmente, me parabenizando pela passagem do meu aniversário. Pois não. Muito grato a todos. Vossa Excelência merece muito mais. Todos de acordo, o Ministério Público, a Defensoria se acosta ao voto de congratulações, felicidades. Com certeza. Jane Gucci. Com certeza, Excelência. Algo mais a tratar ou não? Nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos um ótimo final de dia. Até mais, gente. Boa tarde a todos.